Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência aqui no nosso curso. Então nós estamos estudando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu aqui estou com você tratando daquilo que é mais importante para que você possa fazer uma boa prova. No nosso curso aqui, eu tenho mostrado a você tudo aquilo que é destaque, tudo aquilo que já foi cobrado, e eu provarei para você que isso já foi cobrado, de tal sorte que, se Deus quiser, assim que você tiver uma prova abordando esse assunto, você terá plenas condições de ter um excelente resultado, tá bom? Bem, ao longo do nosso curso, caso surjam dúvidas, caso você queira fazer alguma colocação, nós temos aqui o fórum, eu terei um enorme prazer em ter contato com você, e se quiser também, eu estou lá no Instagram, nas redes sociais então, tá? Professor Eduardo Galante. Gente, o objeto da nossa aula hoje trata-se de um assunto recorrente em prova. Nós vamos falar da família substituta, nós vamos falar da guarda. São assuntos que são recorrentes, são assuntos com minúcias, e eu então, desde já, o convido para que você então possa, juntamente aqui comigo, marcar tudo aquilo que é necessário para um bom aprendizado. Combinados? Simbora! Vamos lá? Vamos, professor Eduardo Galante, nós estamos na aula 5. Nós estamos estudando, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bem, nosso primeiro assunto, família natural. O que é a família natural? O que o ECA entende por família natural? O que isso representa em termos práticos? Como isso poderá estar na nossa prova? Relembrando a nossa metodologia, eu coloquei aqui no nosso material as informações distribuídas por cores. O que está de vermelho poderá estar no enunciado da questão da sua prova. O que está de azul é a ideia principal que poderá estar na sua resposta. E o que está de verde é a ideia secundária. Então vamos lá. Primeiro, temos que ter muito cuidado, gente, mas muito com conceitos, tá? É muito comum, muito mesmo, em provas do Estatuto da Criança e do Adolescente, bancas cobrarem conceitos. Então, nos termos aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que é a família natural? Nada mais é que aquela comunidade formada pelos pais, ou ainda aquela comunidade que é formada por um deles e os seus respectivos descendentes. Então o ECA, pessoal, ele trouxe aqui um conceito, vamos dizer assim, que hoje se afastou um pouco do conceito de família lá do direito civil, que nós já sabemos, vocês sabem muito bem, que o conceito de família ele evoluiu ao longo dos anos e o conceito de família lá é bem mais amplo. Aqui no ECA, o ECA, então, aqui tratou de, vamos dizer assim, de reduzir um pouco essa questão e tratou o seguinte, olha, família natural é a comunidade formada por quem? Pelos pais. Ah, mas e se os pais não tiverem presentes? Pelo menos um deles e os respectivos descendentes. Então, não esqueçam desses detalhes, tá? Muito importante. Comunidade, então, comunidade formada por pais e também por seus descendentes. Pronto, eu guardei a ideia principal, aquilo que mais me interessa quanto à família natural. Bem, eu já sei o que é família natural, então agora eu vou para um novo conceito. Eu quero saber agora o que é família extensa ou família ampliada. Gente, é muito comum nas provas de Estatuto da Criança e Adolescente as bancas cobrarem conceito e confundirem, ou seja,
misturarem os conceitos. Dá para você o conceito de família natural e atribuir a esse conceito como se fosse de família extensa. E não é. Por quê? Nos termos do nosso estatuto, o que se entende por família extensa ou ampliada? Vamos às ideias. Bem, trata-se de um núcleo familiar que vai muito além daquela composição básica, ou seja, daquela composição que tem pais e filhos, ou mesmo aquela unidade que é composta pelo casal. Nesse caso, a palavra mágica da família extensa é o seguinte: trata-se de um modelo de família onde há a presença de parentes próximos, mas não são quaisquer parentes. Nesse caso, estes parentes têm que ter necessariamente vínculos de afinidade e também de afetividade, ou com a criança ou com o adolescente. Ah, professor, agora eu entendi. Então, por favor, preste atenção aqui que é para você entender bem isso. Família extensa ou ampliada é aquela que vai muito além da presença dos pais ou dos filhos ou só do casal, do cônjuge. Você já viu aquela história, a sua avó, foi morar com vocês, o seu tio, uma prima? Pois é, não é qualquer parente que é considerado pelo ECA como uma família extensa. Não, não é. Nesse caso, para se encaixar nesse conceito, há necessidade de que esse parente tenha algum tipo de vínculo afetivo com a criança ou algum tipo de afinidade. Por exemplo, suponha-se que um primo venha morar na casa de vocês. E esse primo, então, foi criado com vocês. Necessariamente, então, há aí um vínculo. E, por decorrência disso, esse primo, para o ECA, então, é considerado como uma família extensa. Não esqueçam desse detalhe. Para entrar no conceito de família extensa, tem que ter vínculo de afinidade e de afetividade. Beleza? Professor, marca isso aí. Claro que eu marco. Quais são, então, as palavras que nós não podemos esquecer? Que normalmente são aquelas que que as bancas cobram. Parentes próximos e que tenham afinidade ou afetividade. Pronto! Já identifiquei, já sei quais são, então, os conceitos de família natural e de família extensa ou ampliada. Pronto! Nós já estamos, então, em condições de avançar. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho o seguinte. Muito comum, é algo que está no contexto de várias famílias brasileiras, a presença de filhos que foram havidos fora do casamento, tá? Isso é muito comum, muito comum. Bem, esses filhos que nasceram fora do contexto do casamento. Bem, lá no direito civil nós iremos aprender isso lá, quando você for estudar direito civil, que esse filho é legítimo e que ele é possuidor de todos os direitos. Aqui também no ECA, ele tem um tratamento especial, tá? Ele poderá, esses filhos havidos fora do casamento aí, eles poderão ser reconhecidos pelos pais. Esse reconhecimento, ele pode ser feito de maneira conjunta, ou seja, pelo casal, ou pode ser feito separadamente, ou pela mãe ou pelo pai, normalmente pelo pai, tá? Onde é feito isso? No próprio termo de nascimento, ou seja, na certidão de nascimento. Se não for na certidão de nascimento, pode ser feito também no testamento, tá bom? Pode ser feito também no testamento. E ainda, como é feito isso? Bem, quando for feito por testamento, será feito através de escritura ou documento público, ok? E isso ainda implica dizer o seguinte, olha, qualquer que seja a origem da filiação. O que eu quero que você, então, guarde para a nossa prova? Vamos dar destaque aqui. Filhos havidos fora do casamento. É isso que me interessa. Vamos marcar. Podem ser reconhecidos
Por quem? Pelos pais. Pode ser em conjunto ou ainda separadamente. Como é feito isso? Termo de nascimento ou certidão de nascimento. Isso também pode ser feito por testamento. No caso, seria através de uma escritura ou um documento público. E qualquer que seja a sua origem ou filiação. Pronto, agora você também já sabe qual é o tratamento que o ECA dá àqueles filhos, então, havidos fora do casamento. O reconhecimento, ele pode, gente, preceder o nascimento do filho ou mais, pode suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes. Olha que interessante. Então, o reconhecimento deste filho havido fora do casamento, ele pode ocorrer até mesmo antes do filho nascer. Olha que interessante, gente. Basta apenas que haja, predisposição nesse sentido. E pode também ser depois do falecimento. Pode ser que a pessoa morra e depois, por métodos aí, por maneiras as quais nós sabemos que são possíveis dentro do direito, ser reconhecido após o falecimento, tá? E isso, no caso, se deixar descendentes. Normalmente, pessoal, ocorre o seguinte, deixa eu te dar um exemplo do que ocorre nisso aqui. Vou dar um exemplo que aconteceu recentemente, que foi notícia nacional, e por isso mesmo acho que é ostensível, eu posso falar, que normalmente esse assunto aqui é tratado em segredo de justiça, mas nós tivemos recentemente um caso que foi dado repercussão. Uma família de Itatiaia, no Rio de Janeiro, e acabou que vamos dizer assim, o pai faleceu e tinham 3 filhos, e aí foi feita uma divisão de uma herança no valor de 250 milhões. E aí o que ele fez? Ele deixou por escrito que ele tinha um filho, esse filho estava na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, e deu detalhes. E aí o que aconteceu? Só que este filho não era registrado no nome dele, não era nada. Só que alguém achou essa carta, aí o que eles fizeram? Foram lá no cartório e falaram, olha, esse senhor aqui deixou essa carta. Imediatamente foram dadas ali as providências, uma advogada se interessou, foi atrás dessa criança, que no caso já era um homem. Quando chegou lá, então, em Cuiabá, descobriu, ele vivia nas ruas, acabou, então, que ele voltou para o Rio de Janeiro, fez os exames necessários lá e houve, sim, um reconhecimento desta paternidade, ou seja, após o falecimento, e teve que fazer a sobrepartilha, ou seja, os bens teve que ser divididos para ele também. Talvez seja por isso que tenha dado essa repercussão. Então, esse caso aqui é muito típico de acontecer no ECA, tá? Antes não era, gente, por isso que deu esse reconhecimento aí, tá? O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível. Isso aqui, só em provas de 2017, eu vi isso pelo menos em 8 provas. Marque, por favor, dê destaque a isso aí no seu material. Isso aqui, ó, cai muito em prova. Isso aqui, pessoal, essa informação despenca em prova. Justamente por isso é que eu quero a sua atenção máxima, tá? O reconhecimento ao estado de filiação é direito personalíssimo. Significa dizer o seguinte, o interessado é que tem o direito. Não há possibilidade de um terceiro pleitear esse direito de reconhecimento. É indisponível. Eu não posso, me dispor do meu direito de ser reconhecido. E é imprescritível. Significa dizer que esse reconhecimento pode ser feito a qualquer momento. Não existe tempo para se fazer o reconhecimento. Imagina que se tivesse a seguinte situação. Se a criança ou adolescente não quiser, não ter o reconhecimento pelos pais até os 18 anos, depois não pode ter mais. Imagina que absurdo seria isso. Justamente por isso que não pode. Ou seja, o reconhecimento pode ser feito a qualquer instante, a qualquer momento, em qualquer época. Não há qualquer limitação temporal para isso. E mais, esse reconhecimento, ele poderá ser exercitado contra os pais ou ainda contra os herdeiros. Essa história que eu acabei de contar para você aqui foi contra, então, os herdeiros lá. Falaram, olha, eu sou, filho do seu falecido pai aí também.
E mais, não há na lei qualquer restrição quanto ao direito de ser reconhecido. E só mais um detalhe, eu frisei isso e volto a repetir. Dada a sensibilidade do assunto, dados os interesses que envolvem, normalmente, ações envolvendo reconhecimento de estado de filiação irão correr na justiça mediante segredo, ok? Prontinho, agora você já entendeu toda essa questão aí de reconhecimento. Beleza, gente? Tranquilos até agora? Bem facinho, não é isso? Não esqueçam, então, de dar as devidas, né? As devidas, vamos dizer assim, as devidas considerações a estes fatos aos quais eu mencionei para você. Seguindo, agora eu falei da família natural, eu quero falar para você agora a respeito da família substituta. O que é a família substituta? Qual é o conceito de família substituta? O porquê nós temos essa previsão de família substituta no ECA? Bem, primeira coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte, nós até já tratamos disso nas nossas aulas aqui. A ideia, a regra é que crianças e adolescentes permaneçam com seus parentes, não é isso? Permaneçam com seus parentes de laços sanguíneos. Esta é a ideia. Ocorre, gente, que nem sempre isso será possível, seja por um ou outro motivo, nós sabemos que são vários os motivos, mas caso isso ocorra, o que não pode é uma criança, é um adolescente, gente, não ter ali, né, alguém para cuidar, alguém para zelar, alguém para cuidar do seu desenvolvimento. Normalmente isso pode ser feito pela família natural, pela família substituta ou ainda por instituições. Vamos falar agora aqui da família substituta. Isso aqui que eu vou te dizer despenca em prova. A colocação em família substituta. Como poderá ser essa colocação numa família substituta? Poderá ser feita sob 3 modalidades: guarda, tutela ou adoção. Gente, por favor, destaque máximo. Isso aqui, ó, despenca em provas. Vamos lá. Cai muito em provas. Pronto. Então, nós já sabemos agora quais são as modalidades de colocação da criança ou do adolescente em uma família substituta. O próprio nome já dá indicação. Significa que aquela criança ou que aquele adolescente irá fazer parte agora de uma família em substituição à sua família natural. E isso pode ser dado de 3 maneiras. Isso poderá ocorrer mediante guarda, mediante tutela ou ainda mediante adoção. E mais, o estatuto deixa bem claro, independentemente da situação jurídica da criança ou do adolescente, a situação jurídica da criança aqui, ela é vista em segundo plano. Em primeiro plano está o princípio do melhor interesse da criança. Significa dizer que ele é a prioridade. Significa dizer que a preocupação é com esta criança, é com este adolescente, ok? Bem, quando se coloca uma criança ou um adolescente numa família substituta, nós sabemos que isso, em termos práticos, em termos normais, não é algo tão fácil quanto se imagina. Você pode ter ideia do que se trata, do que nós estamos falando. Olha, significa dizer que você estará próximo de pessoas que por algum motivo não são seus parentes consanguíneos, ou às vezes até são, porém não são os seus pais, não é isso? Não é a sua família natural. E é justamente por isso que se faz uma indagação. A criança ou adolescente deve ser ouvido quando for colocado numa família substituta? Gente, no nosso estatuto tem essa previsão. A criança ou adolescente, em regra, ele será assim, tá? Ele será previamente ouvido por uma equipe interprofissional. E aqui eu quero chamar a sua atenção novamente. Cai muito em prova. Professor, isso também sim. Onde está a palavra
interprofissional, normalmente a banca coloca juiz, está errado, ou a banca coloca Ministério Público, está errado, ou coloca Conselho Tutelar, e também está errado. Então aqui eu estou colocando para você quais são as palavras que a banca gosta de utilizar em substituição à equipe interprofissional. Não caia nesta pegadinha, ok? Então, evidentemente, que a regra é a criança ou o adolescente ele será previamente ouvido. Evidentemente que terá que ter ali, dentro desse contexto, uma noção do estágio do desenvolvimento, bem como do grau de compreensão desta criança ou deste adolescente. Como é que eu vou perguntar para uma criança de 3 anos, olha, você quer ficar numa família substituta? Nós sabemos que o grau de, vamos dizer assim, de compreensão seria mínimo nesse caso, tá? Mas sempre que se tiver ali condições, ou seja, sempre que o desenvolvimento ou que a compreensão permitir, esta opinião será devidamente considerada, tá? Agora, olha só que interessante. No caso, o adolescente maior de 12 anos de idade, será necessário o seu consentimento colhido em audiência para que ele então vá para uma família substituta. Isso aqui não precisa nem chamar a sua atenção, né? Isso aqui eu tenho certeza que você já notou que é algo extremamente cobrado. Pessoal, ao elaborar nossas aulas, eu procurei trazer aquilo que é extremamente relevante para os nossos objetivos. Olha a quantidade de informações que nós temos nesses slides aqui. Então, não esqueçam, tratando-se maior de 12 anos, ou seja, adolescente, necessariamente tem que ser ouvido. O consentimento dele será colhido em audiência. Onde está a idade de 12 anos? Normalmente a banca gosta de colocar 10, 12, 15. Então não esqueçam, são 12 anos. Pronto. Na apreciação do pedido, tá, para se colocar numa família substituta, é interessante que sejam observados alguns critérios, como, por exemplo, o grau de parentesco. Pode ser que essa criança, então, queira morar com um tio, esse adolescente queira morar com a avó, bem como a relação de afetividade, a relação de afinidade. É muito comum, por exemplo, tá, madrinhas, é muito comum padrinhos cuidar dos seus respectivos afilhados, tendo em vista essa relação de afinidade, esta relação de afetividade. A ideia é o seguinte, vamos, da melhor maneira possível, diminuir as consequências desta medida, que não deixa de ser drástica, que é tirar uma criança de uma família natural e levar para uma família substituta. O grupos de irmãos, é muito comum essa situação, ou seja, uma composição de 2, 3, 4 irmãos estarem em condições de serem colocados numa família substituta. Então, se houver esta situação, ou seja, se grupo de irmãos forem colocados para fazerem parte de uma família substituta, ou seja, se eles forem colocados para adoção, tutela ou guarda, deverá ser observado o seguinte, a ideia é que todos permaneçam na mesma família. Ah, professor, marca isso aí para mim, marco. Grupos de irmãos, a ideia, tá? Que nem sempre é possível. A ideia é que permaneçam na mesma família. Evidentemente que serão observados alguns critérios. Por exemplo, há uma comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique uma outra solução? Pode ser que sim, pode ser que sim, pode ser que tenha, né? Nesse caso, a ideia é grupos de irmãos. Vamos evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. A ideia é que eles permaneçam juntos, ok? A colocação da criança e do adolescente na família substituta será
precedida por uma preparação, não é simplesmente pegar a criança num dia e no outro colocar nessa família substituta. Há toda uma preparação. Essa preparação ela é feita de maneira bem organizada, há um acompanhamento por parte de profissionais e esse acompanhamento ele ocorre antes, durante e depois e será realizado por equipes interprofissional. Evidentemente que tais equipes estarão a serviço da Justiça da Infância e da Juventude. Evidentemente que a ideia é fazer com que esta criança e com que esse adolescente tenha a melhor adaptação possível. E se for necessário, gente, inclusive nós teremos aqui nesse contexto a ajuda de técnicos responsáveis pela execução da política municipal voltado então para a criança e para o adolescente, tá bom? A ideia então é essa. Professor, o que cai em prova desse assunto? Cai isso aqui, ó. Pronto, a colocação da criança ou do adolescente numa família substituta será precedida por uma preparação gradativa. Guarde esta ideia. Em se tratando, aqui agora muito específico, viu? Em se tratando de criança ou adolescente indígenas, ou ainda aquelas crianças ou adolescentes que são oriundas do quilombo, né? Da comunidade quilombola. Nesse caso, nós teremos outras obrigações, tá? Se as mesmas forem colocadas em famílias substitutas. Por exemplo, nesse caso, o que deverá ser considerado, então, em relação a esta criança ou a este adolescente que é proveniente, então, de uma comunidade indígena ou de uma comunidade quilombola e que será colocado em uma família substituta? Primeira, deve ser respeitadas a identidade social e cultural destas crianças, devem ser consideradas os seus costumes, as suas tradições. A colocação familiar, gente, ela deve ocorrer de preferência, ou seja, prioritariamente, no seio de uma comunidade ou de uma família que sejam da sua mesma etnia. A ideia, então, é manter essa identidade. E a intervenção e a oitiva também de órgãos do contexto federal que sejam responsáveis pela política indigenista será necessário. Ou seja, aqueles que cuidam desta comunidade deverão ali, nos órgãos federais, a FUNAI, entre outros, deverá então participar desse processo, tá bom? Não esqueçam disso. Não será autorizada, gente, de jeito nenhum, a colocação em família substituta de pessoa que demonstre de qualquer maneira uma incompatibilidade com esta questão. Ou ainda, em um ambiente que não tenha condições adequadas de receber essa criança e esse adolescente. Professor, me dá um exemplo. Como eu iria deixar que uma criança ficasse numa família substituta onde vários membros daquela família, por exemplo, são alcoólatras? Não há como deixar essa criança lá, tá? A colocação em família substituta não admitirá transferência, tá? Seja da criança ou seja do adolescente, a terceiros. Eu não posso pegar uma criança e depois transferi-la para outra pessoa ou para uma entidade, seja governamental ou não governamental. Se eu quiser fazer essa transferência, eu preciso de uma autorização judicial. A colocação na família substituta estrangeira é possível? Sim, mas é algo excepcional. Só será feita em último caso, tá? E mesmo assim, só será possível na modalidade adoção. Isso aqui despenca em prova. Muito cuidado com isso aqui, tá bom? Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável, ele presta um compromisso que ele vai cuidar bem daquela criança, que ele irá desempenhar o seu encargo mediante os termos assumidos. Então não é só pegar uma criança não, tá? Ele assume, então ele presta um compromisso. Muita atenção com isso aí. Então não esqueçam, colocação em família substituta estrangeira não pode ser sob guarda ou tutela, mediante somente adoção. A guarda. Então vamos falar um pouquinho sobre a guarda. A guarda, ela obriga a prestação de assistências, seja essa assistência moral, seja essa assistência material ou ainda
educacional à criança ou adolescente. Isso, pessoal, muito cobrado em prova. Então, ter a guarda não significa só ter a criança ou adolescente ao seu lado, não. Você assume o compromisso de prestar a esta criança ou esse adolescente assistência moral, assistência material e educacional, tá? E isso, inclusive, dá o direito ao detentor de se opor a terceiros, inclusive os pais biológicos, viu? Significa que os pais biológicos não vão poder interferir na guarda que foi concedida àquela pessoa. Qual é a destinação da guarda? Bem, a ideia é simplesmente regularizar a posse de fato. Se já tem a posse daquela criança, com a guarda eu irei então regularizar essa posse. Pode ser deferida de maneira liminar ou incidental, ou seja, antes da decisão final do processo principal, e pode ser feita esta tutela ou esta liminar, tá? Ou seja, essa liminar só incidental, ela pode ocorrer na tutela e também na adoção. E só não será possível, gente, aqui, ó, na adoção por estrangeiros. Isso aqui também despenca em provas, ok? Despencas. Não existe na adoção por estrangeiros a possibilidade de se conceder uma liminar ou, né, uma tutela aí, no caso da adoção. Tem que esperar o processo final. Excepcionalmente, irá se deferir, né? Irá ser deferida a guarda fora dos casos de tutela e adoção. Mas isso é medida excepcional e também serve para atender casos muito especiais. São aqueles casos, por exemplo, o pai e a mãe faleceram num acidente e aí até que se resolva tudo, nós temos que dar um jeito de deixar essa criança com alguém. Pode ser que nesse caso, então, seja deferido esta modalidade até que se acerte tudo, tá bom? A guarda, gente, ela confere à criança ou adolescente a condição de dependente. Então, quem tem a guarda, a criança ou adolescente que está com a família na modalidade de guarda, ele é considerado como dependente para todos os fins, inclusive previdenciários. Então, se você tem a guarda de uma criança e de uma adolescente, ou de uma adolescente, ele é seu dependente para todos os fins, inclusive previdenciários. A não ser que haja algo dizendo em contrário, e isso tem que ser feito pela autoridade judiciária competente, gente, a ideia é o seguinte: o deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros, isso não impede o exercício de direito de visitas pelos pais. Os pais podem visitar, então, aquelas crianças, aqueles adolescentes que estão sob a guarda, podem, desde que o juiz ache, ou seja, desde que o juiz entenda que isso não é ruim para a criança ou para o adolescente. Então pode ser que, por exemplo, uma família tem a guarda de uma criança e os pais queiram visitar essa criança. Pode. Se o juiz entender que isso não é prejudicial, pode. E mais, pode ser que eu tenha a guarda dessa criança e a família natural tenha que pagar a pensão, tenha que prestar alimentos. Evidentemente que isso aí deverá ser tratado vamos dizer assim, num processo separado e, evidentemente, o Ministério Público vai agir, tá? Isso aqui despenca em prova, cuidado. Então, a criança que está sob guarda pode ser visitada pelos pais? Pode, tá? O poder público, ele vai de toda maneira, tá, estimular, e isso será feito através da assistência jurídica, incentivos fiscais, subsídios, ele vai de todas as formas incentivar o acolhimento, gente, tá? Sob a forma de guarda de criança e adolescente que sejam afastados do seu âmbito familiar. A ideia, gente, é proporcionar, então, um desenvolvimento a esta criança no seio de alguém que possa acolhê-los, tá bom? A inclusão de crianças ou adolescentes em programas de acolhimento familiar, ela tem preferência sobre o acolhimento institucional. Isso aqui, então, significa dizer o seguinte: é melhor uma criança ser acolhida por uma família do que ser acolhida por um orfanato, ok? Então, isso cai bastante em prova.
Evidentemente que deve ser levado o caráter temporário e excepcional da medida. A pessoa ou o casal que seja cadastrado no programa de acolhimento familiar, ele poderá receber a criança ou adolescente mediante guarda. Cuidado, onde está a guarda, a banca gosta de colocar adoção. A União, o ente, então, União, ela apoiará, tá, essa implementação do serviço de acolhimento em família acolhedora como política pública, ou seja, trata-se de uma política pública a ser desenvolvida pela União e, evidentemente, que para isso haverá uma equipe que vai organizar tudo isso aí. Inclusive, tá, irá selecionar as famílias, irão capacitá-las, irão acompanhá-las para que, então, possa acolher tais crianças, tá bom? E mais interessante, para participar desse acolhimento aí, será dada aí uma maior atenção àquelas famílias que não estão cadastradas lá para a adoção, ok? Poderão ser utilizados recursos de todos os entes, tá? Todos os entes, seja ele o ente federal, estadual, distrital, municipal, para que possa ser feita, então, a manutenção da família acolhedora. A família acolhedora que irá receber essa criança, esse adolescente, então, a mesma deverá contar com o apoio, então, dos entes federativos, justamente para que possa receber esse dinheiro e cuidar dessas crianças, tá? Pode ser, então, que, inclusive, haja repassos de recursos para a família acolhedora. A guarda, ela pode ser revogada a qualquer tempo. Evidentemente que isso deverá ser feito mediante um ato judicial fundamentado e necessariamente deverá ser ouvido o Ministério Público. Isso, gente, despenca em prova. Muito cuidado. Bem, chegamos ao fim de mais uma aula. Essa aula foi um pouquinho maior, pessoal, porque eu não poderia explicar estes assuntos de forma separada, porque certamente daria um desconforto na hora de estudar. Eu peço a sua compreensão, mas o que importa é ter conhecimento, o que importa é nós termos acesso a todas as informações que são necessárias, tá bom? Vou ficando por aqui, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente!